Boa noite, queridos. Acredito que eu estive aqui eu já não lembro quanto tempo, mas faz um bom tempo já, acredito que mais de 2 anos que estive aqui, vi essa rapaziadinha aqui, bem menores, vi alguns deles aprendendo violão ainda, e é muito legal ver que Deus trabalhou na vida e está trabalhando na igreja, e aí hoje louvando a Deus, tocando e ajudando a igreja a adorar o Senhor através da música. Uma alegria muito grande, minha esposa Karen, que está ali comigo, não sei se vocês já conhecem, mas ela está ali, levanta a mãozinha, amor, para te ver. Meu filhinho de 8 meses e a minha filhinha Maria Clara, de 5 aninhos, está lá no fundo. Foi para as crianças, né? Legal. Estão aí comigo e é um prazer estar aqui, um prazer rever essa família querida, a família do Azaf. Azaf eu conheci no seminário. A gente foi do mesmo prédio, fomos do mesmo grupão, fomos quase do mesmo quarto, vizinhos de quarto também, e a gente se estreitou muito no seminário, embora nos últimos tempos eu tenha dado algumas, vamos dizer assim, na linguagem popular, algumas mancadas com o meu querido amigo, né? Dei umas falhadas com ele em algumas etapas da vida dele, e ele me perdoou. A prova de eu estar aqui, dele ter me perdoado, é porque eu estou aqui hoje, né? Amo muito a Azaf, amo muito essa família querida e amo muito essa igreja. Foi a primeira vez que eu vim a Piracicaba, conhecer essa cidade bem gostosa, bem linda, foi por meio do Azaf, num acampamento de jovens. Faz muito tempo, né? Tem mais de 7 anos, já tem 7 anos, né? Então, muito legal, bom estar com vocês aqui e falando sobre um tema muito importante, que é a suficiência de Cristo. Quando a gente pensa nessa palavrinha suficiência, ela é uma palavrinha que ela é muito questionada hoje. Afinal, o que é suficiente para nós, né? Outro dia, na verdade um bom tempo atrás, no meu concílio, estava participando ali do concílio de pastores e tudo mais, e quando eu estava num encontro prévio a esse dia, um pastor estava me acompanhando e avaliando as minhas respostas daquilo que eu havia estudado, de como eu tinha cria na palavra, nas doutrinas e tudo mais. E em certo momento eu estava conversando com esse pastor fazendo as perguntas e me analisando e me envolvendo em toda aquela discussão sobre a palavra de Deus. E em um determinado momento eu falei assim, eu creio que a Bíblia ela é absoluta para nós. E aí aquele pastor, ele olhou para mim e falou assim, olha, toma cuidado, a palavrinha absoluta, ela não deve ser utilizada. Aí eu olhei para ele e fiquei pensando, como assim não deve usar a palavra absoluta? Qual o problema da palavra absoluta? E aí eu fui explicar, falei, mas a Bíblia, ela é completa, ela é perfeita, ela nos instrui, ela nunca tem erro e nunca nos levará a nenhum erro. Por isso eu digo que ela é absoluta no direcionamento da nossa vida. Ele falou, tome cuidado. Absoluto hoje é uma palavra que nós não utilizamos mais. Hoje em dia não existe mais absoluto. Não existe uma verdade inegociável. Não existe algo que não possa ser questionado. E por isso não utilize a palavra absoluto quando você for falar sobre aquilo que você crê na Bíblia. Um pastor falando isso. Eu continuei a conversa, a gente discutiu um pouquinho, mas conversamos sobre o resto. Fui para o meu concílio, utilizei a palavra absoluto, porque é isso que eu creio, é isso que a Bíblia diz acerca dela mesma. Mas essa é uma questão que está enchendo o nosso mundo hoje. Essa é uma questão extremamente real, ela é muito prática no nosso dia hoje. Essa ideia de que não existem mais verdades, essa ideia de que tudo é questionável, essa ideia de que a minha verdade pode não ser a verdade para o outro, ela é algo muito forte. Qualquer um hoje, se você for conversar nas universidades, se você for conversar com jovens, se você for conversar com adultos que estejam de alguma maneira seguindo a filosofia implantada pelo nosso século, eles estarão questionando, eles estarão falando, olha, nem tudo é preto no branco, e hoje nós não podemos mais fazer isso.
não existe mais uma verdade que nós não possamos nos agarrar. Certa vez eu estava num aconselhamento na igreja, conversando com um casal que estava tomando algumas decisões. Dentre elas, eles estavam quebrando um critério bíblico, um princípio bíblico sobre o casamento e sobre a união de duas pessoas. E conversando com eles, eu falei: queridos, eu entendo o amor de vocês, eu entendo que vocês estão num relacionamento que querem dar esse passo à frente. Eu tinha acabado de chegar na igreja, mas o passo que vocês estão dando é um passo que não está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Aí eles olharam para mim, a menina começou imediatamente a chorar, o menino começou a chorar: mas como assim a Bíblia está falando isso? E eu comecei a expor os versículos bíblicos para aquele casal, sobre a união do homem e da mulher, sobre o que significa o casamento até que a morte os separe, e tantos assuntos que nós estudamos na Bíblia. E comecei a falar sobre isso. E ele falou: pastor, eu tenho uma pergunta para você. Se fosse contigo, você seguiria o que você está me falando? Se fosse contigo o que eu estou vivendo com a mulher com quem eu quero me casar, que eu amo, você estaria obedecendo ao que a Bíblia diz? Porque muitas coisas que estão na Bíblia não são para nós hoje, fazem parte da cultura. E eu olhei para aquele rapaz e falei: querido, eu poderia não gostar de obedecer, mas ainda assim eu o faria, porque eu entendo o que você está passando. Eu não gostaria de obedecer, mas no entanto eu teria que seguir, porque a Bíblia, ela é perfeita, ela não nos conduz ao erro, ela não contém erros, ela é a verdade expressa de Deus. Então, quando a gente fala sobre suficiência de Cristo, a gente está usando a suficiência, essa palavrinha que significa Cristo, Ele é perfeito para tudo aquilo que nós temos em nossos corações, todas as angústias da nossa alma e todas as direções para a nossa vida. Quando nós estamos utilizando a palavrinha suficiente, ela é uma palavrinha que incomoda. Como assim é suficiente? Como Jesus pode ser suficiente para a situação que eu estou passando no meu casamento, onde meu marido, ele abusou das minhas netas? Como Jesus é suficiente para o meu marido que é alcoólatra e perde o controle e bate em mim? Como Jesus é suficiente para o meu vício nas drogas? Como Jesus pode ser o único e aquele que vai me libertar daquilo que eu estou vivendo hoje, seja qual for a situação? A minha compulsão por compras, o meu orgulho ou a minha depressão, como Jesus pode ser suficiente para isso? Esse é um dos grandes questionamentos que existe hoje. Será que Jesus é suficiente? Até agora a gente só está colocando dúvidas aqui no negócio. Mas essa é uma das questões, e são várias questões que estão surgindo nos nossos dias e dentro da nossa igreja. Existe um homem chamado Fyodor Dostoiévski, e ele foi um filósofo tantas outras coisas. Ele escreveu que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E essa frase ela é muito interessante, porque se nós formos reparar em como o mundo nos direciona a preencher nossos corações, em como o mundo nos direciona a lidar com as nossas questões da alma, como o mundo nos direciona a lidar com as confusões que nós enfrentamos na nossa sociedade, nós vamos ver que o mundo, ele aponta para um tanto de coisas, ele aponta para um tanto de ferramentas, ele aponta para um tanto de situações que nunca são suficientes para preencher o nosso coração. Sempre precisamos de algo mais. Já reparou isso no coração humano? Você já reparou? Quando os jovens, pensando um pouquinho nos jovens aqui, os jovens
quando recebem o salário ou quando estão ali tentando conquistar alguma coisa, eles olham para o celular de última geração e falam, o celular de última geração, iPhone 10 ou Xiaomi não sei das quantas, ou qualquer outro celular. E ele olha e fala assim, esse celular, enquanto eu não comprar, eu não sossego. Só que se você for reparar uma coisa, algumas vezes eles vão até parcelar o celular em 24 vezes, vão fazer um financiamento para comprar o iPhone 10, né? E isso é real, aconteceu isso. Faz o financiamento para comprar aquele celular, e quando compra, legal, aquele entusiasmo, aquela euforia. Não, mas só o iPhone 10 não dá. Eu preciso do relógio da Apple para comunicar com o iPhone. E aí se empenha, ele compra isso. E depois, não, mas eu preciso do headphone de Bluetooth. E aí vai lá e compra o headphone de Bluetooth. Os jovens são assim, os jovens são terríveis, né? Aí nós vamos para a nossa vida. Precisamos ter uma casa própria, amor. Porque sem a casa própria nós não temos segurança para nada. E quando compra a casa própria, esse é meu sonho, não preciso de mais nada, agora eu preciso de uma boa decoração. E eu faço a decoração daquela casa. Depois que eu faço a decoração daquela casa, eu penso, puxa, essa mesa ficou tão bonita, mas falta uma toalha de mesa que combine e ordene com a parede, com o quadro e com os pratos que eu vou colocar. E depois de um tempo, não, essa casa ela está muito pequena, não dá para eu receber as pessoas, eu preciso vender essa casa e comprar uma casa maior. O meu carro já não está tão bom, então eu preciso comprar um carro do último modelo possível que meu dinheiro possa comprar, ou que diz feitos com aquilo que nós conquistamos neste mundo. Nunca estamos satisfeitos. Nós sempre vamos correr atrás de outra coisa. E é por isso que essa frase ela faz muito sentido para nós. Um vazio tão grande, que é do tamanho de Deus. E nada que nós coloquemos dentro do nosso coração preencherá esse espaço. Sempre faltará algo mais, que nada neste mundo pode suprir. Pensando um pouquinho nisso, gostaria que você olhasse aí para o próximo slide. E diz o seguinte: o mundo tenta oferecer as peças que faltam no quebra-cabeça da nossa vida, mas não sabe quais são, nem onde as encontrar. Minha filha estava fazendo a quebra-cabeça essa semana. Ela montou o quebra-cabeça e chegou no final, estava faltando peça. Tanto trabalho para chegar no final e faltaram peças. Basicamente assim é a nossa vida. Minha mãe me comprou uma vez, quando eu era bem pequeno, um quebra-cabeça de 500 peças. Demorei uma eternidade para montar aquele quebra-cabeça. E quando eu cheguei finalmente no final, faltavam 3 peças. Sabe o que isso causa na gente? Frustração. Tanto trabalho para nada. E a nossa vida parece um quebra-cabeças. Nós vamos tentando encaixar peças, mas por mais que nós coloquemos essas peças para formar o lindo quadro que Deus pintou de nós, a peça principal falta, se não buscarmos nele. O mundo tenta oferecer todas as peças que precisamos para preencher nosso coração, mas eles não sabem que peça é essa e nem aonde podemos encontrar. E eles vão oferecer algumas soluções. Precisamos procurar os psicólogos, precisamos conquistar as coisas da vida, terminar o colegial, faculdade, trabalho, casa ou carro, casamento, viagens, filhos, por aí vai. Conquistas. Alguns pensam que o quebra-cabeça que falta na nossa sociedade é um sistema de governo perfeito, que muitas vezes chamam de comunismo, muitas vezes chamam de capitalismo, muitas vezes chamam de esquerda, muitas vezes chamam de direita. Algumas pessoas vão pensar, não, a solução para o nosso mundo é um sistema de governo que não é esse que está aqui agora. Bolsonaro de jeito nenhum, Lula de jeito nenhum. Esses vão ser os gritos de cada lado. Soluções e soluções. Alguns vão pensar, vamos fazer carpe diem.
Vamos viver aquilo que a vida nos oferece. Vamos aproveitar ao máximo tudo que a vida nos traz. E assim, nós preencheremos todas as lacunas do nosso coração. Satisfaremos todos os desejos que temos. E não teremos uma vida que não valeu a pena viver. Porque aproveitamos tudo. O grande problema é que por mais que você usufrua de tudo, você nunca estará satisfeito com tudo. Filosofias e tendências do nosso mundo são algumas peças que o mundo tentará nos ofertar, mas eles não sabem qual é a peça principal, nem aonde podemos encontrar. Com isso, eu gostaria de convidar você a ler a sua Bíblia, abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, mexa um pouquinho nela. Nós leremos do versículo 15 em diante, para falar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. Estamos começando hoje a conversar um pouquinho sobre a suficiência de Cristo, e eu quero convidá-lo a pensar um pouquinho sobre quem é esse Jesus. Legal? Então abra a tua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículos 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E a gente para um pouquinho aqui. E eu quero convidá-lo a orar mais uma vez para falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado por este tempo que o Senhor está nos dando para olhar para a Tua Palavra e para retirar dela aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pedimos de maneira muito especial, encarecida e humilde. Nós não merecemos, mas que o Senhor, pela Tua graça, fale aos nossos corações nessa noite. Não permita que saiamos daqui, Deus, sem ouvir a Tua voz, sem a grande mensagem que precisa ser completa e o preenchimento em nossos corações. Que possamos realmente, Pai, conhecer mais de Ti nessa noite e ter uma vida completamente transformada a partir de quem o Senhor é e a partir daquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Muito obrigado por esse tempo. Fala com a gente, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Fala conosco, Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador, Senhor e Criador. Amém. Muito bom. Colossenses, uma carta encorajadora e um hino de louvor ao Senhor. Colossenses, essa carta que foi escrita para encorajamento da igreja e para exaltação de Cristo. Colossenses é uma carta que tem como peculiaridade exaltar e colocar Cristo acima de tudo e acima de todos. Cristo é perfeito, Cristo é Deus, Cristo é aquele que sustenta todas as coisas. É basicamente isso que Colossenses vai trazer para nós. Colossenses é uma carta extremamente linda. Eu convido você a ler essa carta na sua casa, fazer devocional. Nós vamos dar uma passeada por ela nesses 2 dias. Mas olha só que interessante esse hino. Ele começa falando, Ele é a imagem, Ele quem? Versículo 15, ele está se referindo exatamente no versículo anterior, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, o Filho amado do nosso Deus. Então ele está apontando para Cristo, ele está falando, Cristo é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Cristo, Ele é a expressão exata do seu ser, em algumas traduções. Nele, em Cristo, nós vemos Deus. O que Colossenses está colocando aí nesse versículo 15 de uma maneira muito simples, é explicando quem é Jesus, aquilo que nós já ouvimos e lemos em João capítulo 1, quando fala no princípio. Quem conhece esse texto? No princípio e o verbo era Deus. A grande verdade de que Jesus é Deus. Por que isso é importante para nós? Porque, queridos, somente
Deus poderia pagar o preço dos nossos pecados. Atanásio certa vez falou o seguinte: uma criatura não podia unir a criatura a Deus. Uma parte da criação não pode alcançar a salvação, a criação, ela mesma sendo necessitada dessa salvação. Uma criatura não teria podido criar, uma criatura não podia de modo algum nos resgatar. O que esse texto está dizendo de Colossenses capítulo 1? É que a única maneira da criação ser redimida era através do próprio Criador. Queridos, nós só encontramos soluções para as mazelas das nossas almas quando olhamos para a fonte da nossa criação. Nós só encontramos soluções para as dores da vida, nós só encontramos soluções para os sentimentos frustrados da vida quando nós olhamos na nossa origem. Quando eu olho de onde eu vim e quando eu olho quem me criou, eu percebo que eu preciso dele para entender quem eu sou. Cristo é a expressão exata de Deus. Cristo é Deus. João capítulo 1, versículo 1. Se você for olhar para Filipenses capítulo 2, lá vai dizer: Ele, sendo Deus, se esvaziou da sua glória e se fez como um de nós. A criação não poderia redimir a própria criação, e sim o Criador. Por isso Deus, Ele se fez homem, se fez como um de nós, para assumir o nosso lugar, sendo Deus, e pagar o preço que nenhum de nós poderia pagar por toda a humanidade. Ele se esvaziou da sua glória, se fez um de nós, para resgatar-nos de nós mesmos. Romanos capítulo 5 vai dizer que por meio de um homem só entrou o pecado no mundo, e por meio de um só veio a salvação a muitos. Cristo é Deus, e Ele assumiu a forma de homem para resgatar o homem, porque o homem estava debaixo da lei. É por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas é por isso que Jesus, por exemplo, nasceu de mulher. É por isso que Jesus foi circuncidado. É por isso que Jesus foi apresentado no templo. É por isso que Jesus foi batizado. É por isso que Jesus foi tentado. Porque Ele se fez um de nós. Ele se colocou como nós, sofreu como nós, debaixo da lei como nós, tentado como nós, mas perfeito em tudo, para pagar um preço perfeito por nós. Então, quando nós olhamos para Colossenses capítulo 1, versículo 15, nós estamos olhando para quem é Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus. Se você quer conhecer Deus, olhe para Cristo. Se você quer evidências de que Deus existe, olha para a história de Jesus. Porque a Bíblia é um relato histórico da pessoa de Cristo. Quer conhecer Deus? Olha para Cristo. E isso já estava escrito no próprio Evangelho de João. E a vida eterna é essa: que conheçam a Deus e ao Filho. Quer conhecer Deus? Olha para Cristo. Não é isso que os discípulos queriam? Estão há tanto tempo comigo e ainda não sabeis quem sou. Cristo é Deus. Se você quer as soluções da sua alma, elas se encontram na fonte da nossa existência, que é o próprio Senhor. Tudo que foi feito, sem Ele não existiria. Sem Cristo, meio dele que todas as coisas foram criadas, e eu e você fazemos parte disso. Gênesis vai dizer que Deus formou da terra o homem e soprou nos seus narizes o fôlego de vida. Nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados por Cristo. Cristo é Deus. E quando nós temos o entendimento de quem é Jesus, de que Ele é Deus, nós começamos a pensar e avaliar:
Se Deus foi quem nos criou, se por meio de Cristo tudo foi criado, Cristo é a expressão exata do ser de Deus, Cristo é aquele que se apresenta como nosso Salvador. Para as mazelas da minha vida, eu preciso recorrer a Ele. Olha só que interessante, o versículo 17 diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Em algumas versões já está escrito: nele todas as coisas se mantêm em harmonia. A ideia de que Jesus é eterno, e como eterno, Ele sabe exatamente tudo o que acontece em nossas vidas. É Ele quem mantém tudo em harmonia, ainda que nós vejamos um caos neste mundo. É Ele que faz com que tudo permaneça existindo. Ele sustenta com as tuas mãos. É Ele quem ordena aquilo que pode ir embora ou ficar. É Cristo quem sustenta as nossas vidas. É em Cristo que nós encontramos o propósito de nossas vidas. O que nós vemos na confusão deste mundo e nos questionamentos deste mundo é a falta de conhecimento de quem é a fonte das nossas vidas. Eu preciso voltar à minha origem para entender quem sou e para que existo. E esse é um dos questionamentos que existe hoje. Por que eu existo? Alguns, por falta de não existe propósito, vivem de qualquer jeito. Mas quando nós entendemos que nós somos criados pelo Senhor, criados para um propósito específico pelo nosso Senhor, nossa vida ela tem outro rumo, ela tem outra estrada a percorrer, que é o próprio Jesus. Charles Ryrie falou uma vez: somente o registro bíblico nos dá informações precisas sobre a origem do homem. E essa é uma realidade a qual nós não podemos questionar. Somente a Bíblia mostra de onde o homem veio. As teorias que existem hoje precisam de fé e de muita coisa além da ciência para tentar provar que foi existir de outro jeito, seja evolução, seja Big Bang, seja qualquer outra coisa. Mas quando nós olhamos para o relato bíblico, nós vemos uma verdade precisa: fomos criados à imagem de Deus. Cristo ele estava presente na criação. Cristo está presente em nossas vidas. E eu quero caminhar com vocês um pouquinho mais. Passa um pouquinho para frente, querido, por favor. Mais dois. Na verdade, mais um, né? Isso. Mais um. Aí. Não sei se dá para vocês enxergarem, mas o nosso relacionamento com Cristo faz novo todos os tempos de nossa vida: passado, presente e futuro. Por que isso? Porque Cristo nos criou. Cristo estava presente na criação da terra, Cristo estava presente na queda, Cristo estava presente na redenção, e Cristo agora está presente na eternidade, de onde virá nos buscar. Na nossa vida, mais ou menos desse mesmo jeito. Nós nascemos na queda, nascemos no pecado, nascemos com todas as manchas possíveis da imagem de Deus em nós. E quando nós temos um encontro com Jesus, Ele transforma essa nossa imagem passada, de escravos do pecado, de desfigurados pelo pecado da imagem de Deus, para, a partir desse momento, filhos de Deus. Quando Ele afeta o nosso presente, Ele também já afeta toda a continuidade até a sua volta. Ou seja, a partir do momento que eu tenho encontro com Cristo, o meu passado mudou, o meu presente está em constante mudança, até que Cristo volte e eu seja perfeito como Ele. O nosso relacionamento com Cristo afeta todas as áreas e todos os tempos de nossa vida. E isso aqui é importante quando a gente olha para o contexto de Colossenses. Eu quero convidá-la a mexer um pouquinho na tua Bíblia. Você vai ver o seguinte, no versículo 18 em diante, ele vai dizer assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo
todas as coisas que estão nos céus e na terra. Se você passar um pouquinho mais à frente na sua Bíblia, você vai ver capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, pois, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele começa a fazer uma lista dos nossos pecados e falar de onde vem e para onde vai a ira de Deus sobre aqueles que estão presos no pecado. Você vai ver que esse Cristo que estava na criação, que sustenta todas as coisas hoje, inclusive nossas vidas, é o mesmo Cristo que transforma as nossas vidas em todos os aspectos, afetando-nos em todos os nossos pecados. Quando nós temos um encontro com Cristo, nossa vida ela começa a ser moldada como Cristo. Aquele que é a imagem perfeita de Deus começa a formar em nós a imagem perfeita dele. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para serem conformes à imagem de seu Filho. Percebe o que está acontecendo aqui? A imagem do Deus invisível, que é Cristo, o próprio Deus, veio nos restaurar e trazer de novo a imagem que outrora foi perdida em nós, a imagem do próprio Senhor. A imagem que era para espelharmos foi corrompida pelo pecado, e Cristo, sendo o próprio Deus, nos redimiu do pecado, trazendo de nós, a nós novamente, essa imagem perfeita. Cristo trabalhando em nosso presente para nos fazer como Ele mesmo. Cristo, Ele não foi um revolucionário daquela época. Cristo é o Deus que transforma a todos em todas as épocas. E não importa se a nossa sociedade hoje questiona sobre uma verdade absoluta ou não, Cristo continua sendo Deus que transforma a todos em todas as épocas. Por meio de todos os questionamentos, Cristo continua sendo Deus, transformando a nossa imagem, fazendo-nos a sua imagem. Como Jesus pode transformar o meu casamento? Pelo simples fato de que o relacionamento do próprio Cristo com a igreja é aquilo que o casamento deve representar, onde Cristo, com uma igreja suja e pecadora, mas lavada pelo seu sangue, de maneira nenhuma separada dele. Um casamento que tem as suas manchas do pecado, que tem suas manchas do adultério, que tem suas manchas da violência, que tem suas manchas do egoísmo, pode também permanecer sendo purificado e transformado, porque Jesus está à frente desse casamento, onde o marido olha para Cristo e aprende a amar como Cristo amou, onde a mulher olha para a igreja e vê aquilo que Cristo faz com a igreja e como a igreja deve se portar diante de Cristo. Como que a minha vida pode ser transformada nos meus vícios, olhando para a capacidade que Cristo me traz a partir do momento que eu tive um encontro com Ele? Romanos vai dizer para a gente: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Maldito homem que sou. Aí você vai para Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque não estamos mais condenados. Não existe mais condenação. Como eu posso vencer as minhas lutas contra o pecado? Olhando para a graça que Jesus me trouxe. Quando a gente olha para Colossenses capítulo 3, versículo 5, dizendo assim: façam morrer tudo que pertence à sua natureza terrena. E no contexto anterior, olhando para o Cristo, olhando para o alto,
quando eu mantenho os meus olhos voltados para Jesus, quando eu mantenho meus pensamentos voltados para Cristo, eu encontro em Cristo a solução para as lutas do meu coração. Se eu luto contra o vício da imoralidade, eu luto e venço o vício da moralidade pela graça de Deus, porque Cristo me dá essa condição. Já parou para se perguntar como os livros de autoajuda ajudam pessoas? Como é que as pessoas lendo um livro de autoajuda conseguem se ajudar? Elas se prendem em algumas mentiras que o mundo traz para a gente, que nos tiram daquilo que nós pensamos, que nos faz mal e realmente faz, e nos trazendo para uma mentira que nos prende a um mal muito maior. Um exemplo desse, quer saber? Ame-se a si mesmo. Se você não se amar, você não será capaz de lidar com os problemas da sua vida. Você não vai conseguir amar outros. Você não vai conseguir amar a vida, porque você não se ama. Essa é uma das grandes mentiras que esse mundo traz para a gente. Não coloque em você o amor que Deus te deu. Coloque em Cristo e coloque nos outros, porque a nós nos amamos demais. Quando o mandamento da palavra diz assim, ame o seu próximo como a si mesmo, a igreja, a Bíblia já está com um pressuposto muito claro. Você se ama tanto, que se você amar o próximo do mesmo jeito, você vai estar amando de um jeito que nenhuma outra pessoa. Se você amar a sua esposa ou o seu marido da mesma maneira que você se ama, você estará colocando nessa pessoa amor incondicional. Eu não estou falando que a situação de todas as pessoas sejam essas que passam por esse próximo problema que eu vou falar. Mas muitas vezes, o suicídio, que alguns pensam como uma saída, ou como a solução que a pessoa encontrou para acabar com o sofrimento, é na verdade mais uma atitude desse amor próprio descontrolado, onde eu não posso viver com o sofrimento que estou, eu não mereço isso, por isso eu preciso tirar minha vida. Ou seja, eu coloco em mim as rédeas do controle da minha vida, falando, eu não posso passar por isso. Nem todos os problemas são assim, mas grande parte se encontra num amor por si próprio tão grande, que rejeita tudo aquilo que Deus proporcionou para a sua vida, querendo tirar a si mesmo, falando, eu não posso. Quando nós olhamos para Cristo e vemos, por exemplo, em Salmo 139 falando assim para a gente, todos os dias da nossa vida já foram registrados. Nós entendemos que o Senhor colocou um propósito para a nossa existência com um tempo limitado. Nós não temos o direito de antecipar isso. Nós não temos o direito de antecipar isso. Quando nós olhamos, por exemplo, para o aborto, em alguns aspectos, e aí você olha para aquela pessoa que quer abortar aquele filho, o amor que ela tem a ela mesma é tão grande, que ela rejeita o direito da vida que existe dentro do seu ventre, por causa de si. Se ela amasse o feto como ela ama a si mesma, ela nunca faria isso. Se ela amasse a criança como ela ama a si mesma, ela nunca faria isso. Mas o problema é que nós não olhamos mais para Cristo para enxergar quem Cristo é e quem nós somos. Nós olhamos para as mentiras desse mundo. Se eu olhasse para Cristo, eu veria que Cristo morreu no meu lugar. Ele se sacrificou por mim. Ele mostrou um amor tão grande que não fez com que ele escolhesse não morrer na cruz, mas pelo contrário, morresse no meu lugar, sendo eu como sou, sendo você como você é. Eu não sei quais são suas lutas aqui, mas sendo você egoísta do jeito que você é, só pensa em si mesmo, não se importa com aquele que está do teu lado,
sendo você orgulhoso do jeito que você é, achando que você sempre tem a razão e o outro precisa ouvir o que você diz, a sua opinião é mais importante, achando que quem errou foi sua esposa e não você, ou achando que quem errou é sempre sua esposa e nunca você. Nós olhamos para nós e falamos, não, mas eu sou bom, ele é mau, sendo que a cruz grita para a gente, você é tão mau que eu precisei mandar meu filho para morrer no seu lugar. E o mundo falando para a gente, não, você é bom, ame-se, é importante você se amar, sendo que a cruz grita, pare de se amar porque você está se afastando de mim cada vez mais. Eu sou a esperança da reconciliação entre Deus e a criação. A criação que perdeu o seu rumo e prumo, a criação que não se encontra em nenhuma das soluções que ela mesma cria, rejeita aquele que vem solucionar as mazelas do nosso coração, o próprio Deus. Cristo, a expressão exata de Deus, e que mantém todas as coisas em harmonia. Se eu quero manter meu casamento em harmonia, Cristo é a resposta. Se eu quero manter meus relacionamentos no meu trabalho, na minha empresa, na minha escola, na minha igreja, Cristo é a resposta. Se eu quero manter a harmonia num coração destrutivo como o meu, onde os meus desejos constantemente estão lutando contra a vontade de Deus, estão lutando para satisfazer-se de alguma maneira, Cristo é a resposta. Eu estou falando de um Cristo que Hebreus capítulo 4 vai dizer para a gente o seguinte, capítulo 4, versículo 15. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É esse Cristo que nós estamos conversando. É o Deus que se fez homem, tomou o nosso lugar, sofreu as nossas dores, cumpriu com as nossas leis, para, morrendo debaixo dela, falar, você pode recorrer a mim, porque eu sei o que você está passando, eu passei por isso, por causa de você, eu passei pelo sofrimento da cruz, por sua causa, para te dar vida, para te dar esperança, para mostrar que existe esperança sim para os nossos dilemas. Existe esperança sim para os nossos pecados. Conversando com uma ovelha, um irmão da igreja, e ele falou para mim assim, olha, eu sei o que eu sou um miserável pecador, eu não tenho mais jeito, não tenho mais condições. Não existe mais esperança para mim. Só peço que você ore. Mas para mim não existe mais esperança. A resposta que nós temos na palavra de Deus é que o Senhor renova as forças dos que estão cansados. E o Senhor é aquele que restabelece a harmonia onde existe o caos. Conversando com um casal da igreja, que passou por um processo muito difícil na vida, onde no seu casamento tiveram um filho que não fazia parte dele, e aquele casamento prestes a ruir. O cônjuge vem para mim e fala o seguinte, querido pastor, eu estou disposto a perdoar, mas eu não sei o que fazer. E o outro, naquele momento ele estava relutante a uma conversa. E conversando com aquela família, olhando para a graça de Jesus,
que mesmo sendo como somos, pecadores como somos, injustos como somos, ainda assim se entregou por nós. Aquele casal decidiu olhar para Cristo e falar: o que Cristo fez pela igreja, eu quero fazer pela minha família. E hoje essa família está com um filho que não é do casamento, mas que ambos tratam como um filho legítimo. Olharam para um Deus que nos adotou como filhos e falou: este filho é meu. Olharam para o cônjuge, um para o outro, com os pecados que foram cometidos, e falaram: você é minha, você é meu, eu te perdoo, e nós vamos juntos lutar para que a graça de Deus brilhe em nosso casamento. Sabe o que se chama isso? Algo que o mundo nunca conheceu: Cristo. Cristo veio para o que era o seu, João capítulo 1, e os seus o rejeitaram. Amaram mais as trevas do que a Deus. Mas aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Quando olhamos para Cristo, não importa as trevas que nós estamos passando, a luz brilha em nossos corações. Cristo é essa luz. E não existe outro que a gente possa nos aproximar com tanta confiança, como diz o versículo 16, a fim de recebermos misericórdia e graça que nos ajude a enfrentar os dilemas da nossa vida. Seu luto pela ansiedade, com a ansiedade, Filipenses capítulo 4 nos ensina: não andeis ansiosos, antes lancem diante do Senhor as vossas aflições, com súplicas e ações de graças. Quando nós enfrentamos os momentos sombrios da nossa vida, nós lembramos de alguns homens, como por exemplo Jó. Nós lembramos de alguns homens como Jonas, que estava dentro de um grande peixe. Sua vida já se esvaía por causa dos seus pecados, mas ainda assim o Senhor o redirecionou para cumprir com a sua missão, com o seu propósito de vida para a vida dele. Quando nós olhamos para alguns homens profetas, quando nós olhamos para Paulo, quando por exemplo fala lá em Filipenses: porque para mim o viver é e o morrer, ele olhava para Cristo. Ele falava: olha, para mim é muito melhor morrer. Para mim é muito melhor morrer, porque eu vou me encontrar com Jesus, este mundo terá passado e eu viverei para sempre na presença do meu Salvador. Mas, por causa de vocês, é importante que eu permaneça aqui ainda, e é por isso que Ele me deixa em vida ainda. Existe um propósito para as nossas vidas, e Cristo é quem dá esse propósito. Cristo é esse propósito. Cristo é suficiente para mim e para você, porque só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Ele é a peça que monta a pintura da nossa vida. Cristo é o que mantém em harmonia aquilo que se encontra em caos. A gente pode olhar para Gênesis e a gente pode olhar para as nossas vidas a partir do momento que nós tivermos Cristo em nós. Colossenses é esse texto que nos apresenta Cristo como o supremo Criador e sustentador de todas as coisas, que restabelece a harmonia em nossas vidas. Cristo como sendo suficiente para as mazelas da nossa alma. E a gente vai continuar conversando sobre isso nos próximos dias, ou no próximo livro aqui, pensando um pouquinho em quem é esse Jesus que nós tanto falamos e pregamos na igreja. Quem é esse Jesus que mantém uma mensagem há tanto tempo? Quem é esse Jesus que dividiu a história, não só do mundo, mas a minha? Quem é esse Jesus que pode mudar a história de todos, em todas as épocas? Saia nessa noite com um desafio. Quem é o Senhor Jesus? Na nossa igreja, lá na Batista no Jardim Itamaraty, em São Paulo, nós temos uma frase que nós tentamos resumir tudo aquilo que a igreja significa para nós. Precisamos conhecer profundamente a Jesus.
e fazer Jesus conhecido. Eu preciso saber quem é Cristo, para poder mostrar Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Porque a partir do momento que eu o conheço, minha vida já não é mais a mesma. Minhas lutas já não são mais as mesmas. Porque Cristo é tudo em todos, é tudo em mim. Cristo é suficiente. Amém? Quero convidá-la a fechar os seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei quais são as lutas que você enfrenta, mas eu quero refletir um pouquinho contigo e pensar: será que Jesus ele não é suficiente para passar e sustentar minha vida nessa situação? Será que Jesus não é suficiente para resgatar-me disso que eu estou vivendo? Eu quero conhecer Jesus, para que Ele me transforme por completo. Coloque isso no teu coração esta noite. Feche teus olhos, vamos orar e falar com nosso Deus. Pai.